Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós vamos falar sobre o tema Eu Sou. Antes, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do encontro e do estudo. Que as nossas mentes e os nossos corações possam estar acessíveis ao conhecimento, ao despertar de novas ideias, ampliando os nossos horizontes, a fim de que possamos refletir com mais propriedade sobre o teu Evangelho. Muito obrigado e que as tuas bênçãos estejam com todos nós, encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Que assim seja. Pois bem, hoje nós vamos refletir um pouco, são reflexões acerca do tema Eu Sou, para que a gente possa, junto com o Evangelho, pensar juntos. E a nossa primeira pergunta é: você sabe quem você é? Por que que essa pergunta é tão importante para nós, para todos nós? Sendo espíritas ou não sendo espíritas, afinal de contas, a lei universal, a lei divina, a lei de Deus é para todos nós que estamos no universo. E neste caso, independentemente do nosso estágio evolutivo, das nossas condições intelectuais ou morais, esta é uma pergunta de extrema importância. E por isso mesmo, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, traz para nós a seguinte questão: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, olha só que pergunta interessante a de Kardec, pensando na maneira, né, mais eficaz, o meio prático mais eficaz para que nós possamos melhorar, para que nós possamos progredir nesta vida e resistir à atração do mal. Então, neste caso, como nós já sabemos da lei de progresso, sabemos que todos vamos progredir, que nós vamos evoluir, nós precisamos pensar de que maneira nós podemos engendrar este progresso, esta melhoria, e da maneira, obviamente, prática e mais eficaz possível para que isso ocorra. E então, com a resposta, um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, olha só, o conhecimento de nós mesmos, a fim de nós iluminarmos tudo aquilo que nós somos, né? Ou seja, trazermos luz, descortinarmos, aprendermos tudo aquilo que nós somos, trazer este panorama completo sobre quem nós somos, a fim de que, com este conhecimento, nós tenhamos uma ferramenta, uma maneira, um meio prático e eficaz de nos melhorarmos nesta vida e de resistirmos à atração do mal. Então, uma ferramenta que vai nos servir ao propósito de conseguirmos isso. E aqui o Espírito de Verdade fala para nós que um sábio da antiguidade. Muitas vezes as pessoas associam esta frase a Sócrates, mas não é verdadeiro isso. Sócrates teria ido ao Templo de Delfos, né, um dos templos mais conhecidos na antiga Grécia, e chegando, né, ao Templo de Delfos, no umbral de entrada, tinha a frase, né, se queres conhecer aos deuses e ao universo, primeiro conhece-te a ti mesmo. Então, olha só, para que nós desvendemos, né, os segredos do universo, e aí no nosso caso, atualmente, né, sabendo que Deus é único, apenas um Deus, né, e quisermos conhecer a Deus, nós precisamos nos conhecer. E aí nós vamos conhecer a lei divina que está na nossa consciência, que é a outra questão em um livro dos Espíritos. Onde está gravada a lei de Deus? Na consciência.
Então, se está na consciência, é só no momento que nós nos conhecemos por completo, através deste processo nosso de burilamento e de desenvolvimento intelecto-moral, é que nós vamos acessar completamente a lei divina que está em nós e, portanto, o conhecimento de Deus. Então, tem um encadeamento lógico nisto daí. E então, para a gente poder refletir um pouco acerca destas questões, nós trouxemos aí, dentro do eu sou, algumas coisas, tanto no Velho Testamento, Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, para que a gente possa refletir, né, sobre a figura máxima que é Jesus, o nosso modelo e guia em todos os momentos, que no estágio evolutivo em que já alcançou, como diz Emmanuel, logo no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, né, que dos espíritos puros e eleitos pelo Senhor, presidindo a todos os eventos do universo, está Jesus como um de seus membros. Então, neste estágio evolutivo que Jesus chegou, e sendo ele o governador do nosso mundo, nós vamos ver que desde o Antigo Testamento ele já estava se pronunciando para nós, dentro exatamente desta questão, deste tema, nos mostrando o que é ser de fato, perceber o eu, o quem sou, mas já iluminado, sublimado, acessando a lei de Deus em sua completude, para vivenciá-la. Então, no Velho Testamento, nós vamos encontrar no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículos 13 e 14, Moisés disse a Deus: Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Então, para os israelitas era importante saber o nome, né, saber quem era este Deus, para que eles pudessem avaliar se realmente era confiável, se era o Deus que eles deveriam seguir ou não. Especialmente àquela época em que todas as outras comunidades no mundo ao redor dos israelitas, conhecidos ou não por eles, eram politeístas. Sobretudo os egípcios, né, de onde Moisés saiu com o povo israelita. Então Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou: Eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu sou, envia-me junto de vós. Então, olha só que interessante esta resposta, né? Poderia ter dado um nome qualquer ou qualquer nome, mas neste momento, eu sou. E isso era para trazer uma reflexão aos israelitas, né? Eu sou aquele que sou. Quando se tem este pleno conhecimento de si mesmo e está profundamente alinhado em sintonia com a lei divina, nós vamos compreender mais à frente, quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, é mostrando exatamente esta profunda sintonia com Deus, esta profunda sintonia com a lei divina. Então, nada mais importa. Não se trata de ego, trata-se de servir a Deus, de estar ali como um trabalhador em nome de Deus para cumprir a sua lei. Isto basta. Então eu sou aquele que sou. Ele é o emissário, o enviado, aquele que fará a vontade divina. Então o nosso processo evolutivo está nos levando exatamente para este caminho, no momento em que o nosso ego também não existirá mais. E nós podermos dizer eu sou não representará uma faceta do nosso orgulho, ou do nosso egoísmo, ou da nossa vaidade, do nosso ego. Apenas daquilo que nós sabemos de nós mesmos em sua maior intimidade e em sintonia com a lei divina. É aí
que nós vamos chegar e precisamos chegar. E então, já no Novo Testamento, com Jesus, nós vamos encontrar Jesus repetindo isso, falando: Eu sou, eu que falo contigo. Aqui estava Jesus no livro de João, no capítulo 4, 26, conversando com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, quando ele vai dando para ela as dicas, né, de quem ele poderia ser, porque ela já tinha conhecimento sobre o Messias que haveria de vir. E ela já estava intrigada nessa altura da conversa, querendo saber se Jesus era este Messias. Então ele responde para ela: Eu sou, eu que falo contigo. Então olha só que interessante, sempre de maneira muito assertiva, porque Jesus, já tendo transcendido todas as barreiras, todas as fases deste processo evolutivo, já tem pleno conhecimento de si mesmo e plena sintonia com a lei divina. Então ele já cumpriu com este papel do conhece-te a ti mesmo. Ele já sabe quem ele é. Ele é. Ele é o que é. E nós estamos aqui neste processo para atingirmos este patamar. E Jesus, como modelo, como guia, como exemplo, já estava mostrando para nós exatamente isso, para que nós possamos nos espelhar nele, neste processo. Porque ele já é. Nós estamos em busca disso. Nós ainda somos extremamente multifacetados, ainda no processo de reencarnações, provas, expiações, dívidas a serem resgatadas, aprendendo a nos conhecer ainda mais no processo de reação do que de ação, porque quando agimos, agimos com conhecimento de causa, mas na maioria das vezes apenas reagimos. E na reação, a gente tem a oportunidade de conhecer uma faceta nossa que nós ainda não sabíamos diante de uma situação inesperada, porque ainda não nos conhecemos. Então, quando perguntamos para alguém o que você faria na situação XYZ, nossa, nem sei, mostra para nós exatamente o quão distantes nós ainda estamos deste processo. Nem sei o que que eu faria, né? Se você ganhasse na loteria amanhã 100 milhões de reais, nossa, nem sei. Então já mostra para nós exatamente o quanto deste processo de conhecimento nós ainda precisamos implementar esforços conscientes para poder nos conhecer, a fim de que em algum momento possamos dizer eu sou. Mas não foi aqui a única vez. Ainda no livro de João, no capítulo 6, versículo 35, Jesus falando: Eu sou o pão da vida. Então, Jesus está dando aqui mais uma mostra desse conhecimento pleno que ele tem de si mesmo, mostrando mais uma de suas características. E aí, muitas pessoas desavisadas, ignorantes do evangelho ainda, sem essa instrução para poder compreender a magnitude, a grandeza de Jesus, muitas vezes confundem as falas de Jesus quando ele diz daquilo que ele é com falta de humildade. É realmente ignorância, esta falta de conhecimento. Uma vez que a humildade plena é saber exatamente quem nós somos e a nossa posição no universo, nem mais, nem menos, e sem afetação. Jesus, no estágio evolutivo em que alcançou, ele sabe daquilo que é. Por isso mesmo, em algum momento, alguém chega para Jesus e fala: Bom mestre. É aquele momento que a gente tenta bajular, não é mesmo? E como nós ainda somos movidos pela falta de humildade, ou seja, pelo orgulho, pela vaidade, nós ainda somos movidos pela lisonja. Então chegaram para Jesus, né, tentando lisonjeá-lo, né? Bom mestre, que farei para atingir a vida eterna? Jesus responde: Bom, só o Pai que está no céu.
Ou seja, o título de mestre, Jesus aceitou e ele mesmo fala em outro momento que ele é mestre. Bom só Deus. Então a gente compreende a humildade de Jesus. Isso é muito importante quando a gente tenta compreender o eu sou, porque isto faz parte. No momento em que se conhece plenamente, sabe de todas as suas faculdades, habilidades, conhecimentos, possibilidades e se alinha à lei divina, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, nada disso mais existe para espíritos que já estão adiantados. Especialmente Jesus, que é nosso guia e modelo governador da Terra. Assim como, por exemplo, temos no Bezerra de Menezes estudado, feito o estudo sistematizado agora com os programas que temos tido pelo YouTube, ao vivo, aos domingos, falando sobre o livro Mundos Habitados no Sistema Solar, em que nós vemos que todas as comunidades dos outros mundos no nosso sistema solar já atingiram variados estágios de evolução intelecto-moral, em que em nenhum desses outros mundos, existe mais quaisquer sinais de orgulho ou de egoísmo, que no Evangelho segundo o Espiritismo está marcado para nós como as duas chagas da humanidade que nos impede de progredir. E por isso o eu sou é tão importante. Acreditamos, então, pelo estudo que temos feito deste livro, que estas comunidades já evoluídas intelecto-moralmente dos outros mundos ao nosso redor, como Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, com graus variados de evolução intelecto-moral entre eles, todos já têm uma condição muito maior do que a nossa de dizer o eu sou, porque realmente estão num processo bem diferente do nosso em relação à lei de progresso, já se conhecendo e sabendo da sua importância, tamanho, capacidades em relação ao universo e à lei divina, atuando conscientemente em relação a essa lei divina para buscar o próprio progresso intelecto-moral e auxiliar àqueles que estão na retaguarda, como nós, por exemplo, que somos o único mundo neste sistema solar que ainda está em fase de expiações e provas. Ainda no processo do conhece-te a ti mesmo, ainda envoltos em orgulho e egoísmo e de todos os outros defeitos que são filhos destes. Então, quando Jesus fala eu sou, é a humildade falando daquilo que já foi conquistado. Conquista é conquista. E ninguém pode nos tirar esta conquista. Ela é perene. Então, Jesus falando, eu sou o pão da vida, ou seja, aquilo que nos alimenta. Jesus e o seu evangelho é o nosso alimento. Então, nós temos que pensar no nosso processo evolutivo quando nós seremos o alimento de alguém. Então, ficou a reflexão para nós, imortal e morredoura, do Evangelho do Cristo, quando ele fala, eu sou o pão da vida. Mas, mais uma vez, não foi apenas aí. Ainda no livro de João, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Para qualquer um de nós, seria extremamente pretensioso falar algo desse tipo. Nós não atingimos esse grau evolutivo ainda para sermos a luz do mundo. Ainda que Jesus tenha nos dito: brilhai a vossa luz. É no imperativo. É porque ainda não estamos sendo luz no mundo. Ainda não estamos brilhando a luz em potencial que nós somos, já que somos filhos de Deus. Mas ainda não estamos iluminando o tempo inteiro ao nosso redor.
Então, por isso que Jesus pode falar: Eu sou a luz do mundo, e pode dizer para nós: brilhai a vossa luz. Ou seja, nós fazermos este caminho para que finalmente possamos nos iluminar de dentro para fora, e então, como está no Evangelho, colocando a candeia sobre o alqueire, para que esta luz possa ser útil àqueles que estão ao redor. Ainda no livro de João, capítulo 8, versículo 58, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, ou seja, deixando que isso seja algo categórico, para que não tenha qualquer dúvida a respeito daquilo que vai ser falado logo em seguida. Por isso, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando a gente olha até em termos de língua portuguesa, a frase soa um pouco estranha aos nossos ouvidos, né? Que antes que Abraão existisse, eu sou. Tem até uma quebra de expectativa, né? Normalmente, numa frase, né, do nosso cotidiano, a gente poderia dizer algo do tipo que antes que Abraão existisse, eu já estava fazendo tal coisa assim. Mas não, que antes que Abraão existisse, eu sou. Por quê? Porque Abraão, né, patriarca do povo israelita, para eles, né, uma das figuras mais importantes que traz toda a genealogia do povo israelita nas suas 12 tribos e, portanto, a própria genealogia de Jesus, sendo descendente de Davi, conforme nós vamos ver na genealogia descrita logo nos primeiros versículos do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, mostrando lá 14 gerações de Jesus até Davi. Então, nós vamos ver aí a importância de Jesus dizendo daquilo que ele é, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está remontando aquele versículo que nós mostramos do Antigo Testamento e mais, mostrando para nós, né, quem é o governador deste mundo. Eu sou. Olha que interessante. Porque Abraão, patriarca do povo israelita, mas antes que Abraão existisse, ou seja, antes da reencarnação de Abraão, como um dos trabalhadores, um dos emissários de Jesus à terra para poder começar toda esta jornada até que Jesus pudesse reencarnar para nos trazer o evangelho, Jesus já era responsável pelo nosso orbe, já era o governador espiritual do nosso planeta, já era o responsável pela criação da nossa morada. No capítulo 10, versículo 9 do Evangelho de João, eu sou a porta. E Jesus, né, tendo dito, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a porta, mostra o caminho pelo qual todos nós deveremos seguir para sermos como ele. E por isso Jesus também nos disse, né, sede, é o imperativo aí novamente, da língua portuguesa, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então está nos mostrando exatamente este caminho, ou seja, a porta, né, que nós deveremos abrir para termos acesso a tudo aquilo que nós somos. E por isso o processo do conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos abrir esta porta, e ela é aberta através do conhecimento de Jesus. Também no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. Então, além de ser a porta, o caminho que nós devemos seguir, Jesus é aquele que está nos conduzindo, mas não conduzindo de qualquer maneira para este processo. Nos conduzindo e nos conduzindo muito bem. Ele é o bom pastor, não qualquer pastor. Pastor, ao longo da nossa existência na Terra, tivemos muitos, mas Jesus é o bom pastor. É aquele que nos conduz de maneira
segura para onde nós devemos chegar. No capítulo 11, versículo 25 do Evangelho de João: Eu sou a ressurreição e a vida. Então, olha só. Importantíssimo Jesus falando isso para nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Né? Ou seja, aquilo que ressurge, que revive e precisa reviver em nós, tomar nova vida e sendo Ele mesmo a vida. Jesus é a nossa vida, porque Ele é o exemplo máximo, o guia e modelo daquilo que nós precisamos atingir para estagiarmos uma nova fase de evolução no ciclo terrestre, que é o mundo de regeneração. Mas é só através de Jesus. Mais à frente, no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, como já tínhamos adiantado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, através daquilo que eu sou. E aí nós vamos observar então tudo aquilo que Jesus é, enquanto porta, enquanto caminho, enquanto verdade, enquanto vida, que nós também poderíamos pensar em termos de pensamento, palavra e ação. O caminho, a verdade e a vida, o pensamento, a palavra e a ação. É através disso, acessando a lei divina que há em nós, com os exemplos do Evangelho, que nós vamos chegar ao Pai, através de Jesus, através do exemplo que ele nos deixou, através de sua vida, através de suas ações. No capítulo 15, versículo 1 do Evangelho de João: Eu sou a videira verdadeira. O próprio livro dos Espíritos, né, logo no interior, ele tem o desenho de uma videira que foi pedido, né, pelos espíritos superiores ser desenhado, e aí vem a explicação do porquê o desenho daquela videira, né, com as suas folhas, com a uva, e fazendo então esta metáfora para aquilo que nós somos em termos, né, de corpo, de perispírito, de espírito e a nossa ligação com as leis divinas dentro do universo. Então, o livro dos Espíritos já começa nos lembrando disso. E aí, Jesus vindo falar que ele é a videira verdadeira, né? Ou seja, a única capaz de nos levar ao conhecimento pleno daquilo que nós somos enquanto espíritos imortais, filhos de Deus, destinados à felicidade e ao trabalho em seu nome, em prol de nós mesmos e daqueles que estão na nossa retaguarda. E aí, no livro de Apocalipse, também de João, no capítulo 1, versículo 18, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Então, olha só, eu sou o que vive, porque Jesus vive plenamente a lei divina. Né? Estive morto. O corpo, perante aqueles que presenciaram a sua crucificação, até que Maria Madalena se reencontrasse com Cristo ali, redivivo em sua frente, né? Mulher, por que choras? Mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Reafirmando para nós ainda mais uma vez, no livro que fecha a Bíblia, que está vivo por toda a eternidade. E se está vivo por toda a eternidade, sendo todas as coisas que ele é e falou ao longo
de seu evangelho, dos seus 3 anos de pregação para nós, é porque por toda a eternidade ele continuará representando todas estas coisas para nós, sendo o modelo, o exemplo, o guia para aquilo que nós também precisamos atingir para vivermos desta maneira em plenitude com as leis divinas por toda a eternidade. Ainda no Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E aqui, mais uma vez, é para não deixar dúvidas em relação a isso para nós, né? Alfa e ômega são 2 letras do alfabeto grego, né? Sendo o alfa a primeira letra, o ômega sendo a última letra do alfabeto grego. E aí, para que não exista dúvidas a respeito disso, né? O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, né? Mostrando para nós que tudo começa com Jesus. Quando ele então se torna o responsável pela criação do nosso planeta, pela nossa estadia aqui, pelo nosso processo evolutivo, por nos dar o exemplo, por nos auxiliar por toda a eternidade, e é a finalidade para a qual nós estamos destinados de chegarmos a este mesmo nível de progresso intelecto-moral. Então, Jesus é o princípio e é o fim de todas essas coisas. É onde nós iremos chegar. E só iremos chegar com Ele. Então, essas são as reflexões breves que nós queríamos trazer no dia de hoje, para que a gente possa pensar um pouco mais sobre a importância de nos conhecermos, de termos o Evangelho de Jesus em nossos corações, em nossas mentes, a fim de que nós possamos, através do caminho, da verdade, da vida, chegarmos também ao conhecimento pleno das leis divinas, chegarmos a Deus e podermos então finalmente estar nos patamares de trabalho, de serviço, de amor, de fraternidade, de solidariedade para os quais fomos criados, para que possamos finalmente, em algum momento, destituídos de quaisquer imperfeições, de quaisquer impurezas, como Jesus, dizermos também: eu sou. Então, que Jesus, nosso Mestre Divino, nosso querido amigo, possa continuar conosco por toda a eternidade, vibrando pelo nosso progresso, pela nossa melhoria íntima, pelo nosso esforço de conhecimento de nós mesmos, a fim de que a cada dia possamos ser um pouco melhores do que o dia anterior, reconhecendo os nossos pequenos passos para atingirmos este progresso. E ainda que Emmanuel tenha nos dito que contra os nossos parcos anseios de luz residem milênios de sombras, com o conhecimento de nós mesmos, nós possamos, a cada dia, iluminarmos um pouco mais o nosso interior, até que em algum momento eliminemos todas essas sombras e os nossos parcos anseios de luz sejam desejos ardentes por iluminação completa. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja.